Qual o segredo do investidor de sucesso que opera com robôs? Eu sou Emanuel Nazário, especialista em robôs investidores, e estou aqui para te contar esse segredo. O segredo do investidor é ele saber balancear a sua expectativa de ganho e o seu risco máximo. Ou seja, você precisa maximizar os retornos e minimizar o risco. Isso parece bem lógico, né? Mas nem sempre isso é fácil de fazer. Por exemplo, qual indicador que nós vamos utilizar para medir o risco-retorno dos investimentos, esse equilíbrio entre o retorno e o risco? Existem alguns indicadores no mercado, o mais utilizado é o índice Sharpe, mas existem outros indicadores como Calmar, como Sortino, e eu tive dificuldade de encontrar um indicador que atendesse às minhas expectativas com relação à quantificação do ganho dos investimentos. Em função disso, eu criei um indicador, que é o Nazário Index, que eu vou detalhar para vocês nesse vídeo. Compartilhar a tela com vocês agora mesmo. Qual o segredo do investidor de sucesso? Em especial, o investidor que opera com robôs. Todo investidor, o grande objetivo dele é obter retornos cada vez maiores, ou seja, ele quer maximizar ao máximo o seu retorno. Em compensação, ele quer ter um risco mínimo, ele quer minimizar o seu risco. Então ele precisa ter uma relação de risco-retorno, ou seja, quanto maior o meu risco, o meu retorno em relação ao meu risco. E qual o melhor indicador para medir o risco-retorno de um investimento, seja ele qualquer investimento ou um investimento automatizado ou um investimento quantitativo também. Ou seja, qual o melhor indicador para saber a relação entre risco e retorno de um investimento? O indicador mais utilizado no mercado é o índice Sharpe. O índice Sharpe ele foi criado por William Sharpe, que é um Nobel de Economia, e ele é definido pela divisão do retorno, ou seja, do quantos por cento aquele investimento deu de ganho, dividido pela volatilidade, que é medida pelo desvio padrão, ou seja, quão um ativo ele flutua para cima e para baixo num determinado período. Quanto maior a volatilidade, maior o risco, que é um indicador bem prático, né, e bem intuitivo. Em compensação, o Sharpe ele tem algumas limitações. A principal delas é que ele penaliza tanto a volatilidade positiva, que é muito bom, como a volatilidade negativa. Ou seja, ele acaba penalizando quando, por exemplo, o investimento tem um ganho muito grande. E isso não é legal. Ele deveria penalizar quando o investimento tem uma perda muito grande. Então, é uma imperfeição do Sharpe, que essa imperfeição ela foi sanada por Sortino. Sortino ele fez uma adaptação no índice Sharpe, né, e criou seu próprio índice, que é o índice de Sortino, e ele fez isso ao utilizar apenas a volatilidade de downside, ou seja, apenas a volatilidade negativa. Então ele tirou aquela imperfeição do indicador do índice Sharpe. Então a gente poderia estar utilizando o Sortino para avaliar o risco-retorno de uma determinada estratégia. Mas o Sortino ele também tem uma imperfeição, que é o que? Ele considera uma média, né? Uma média dos retornos negativos. Então se num determinado mês eu tive uma perda muito grande, mas nos outros a perda foi bem pequena, quando fizer a média, aquela perda grande vai ser suavizada. Então você pode acabar sendo enganado, né? Em função desse indicador, essa distorção, ela pode esconder um risco grande de um investimento. Em função disso, surgiu um novo indicador, que é o indicador de Calmar, e ele tirou essa deficiência. O que foi que ele fez? Olha, em vez de eu utilizar para saber o risco de um investimento a volatilidade negativa, que é o que o Sortino fez, ele disse, não, o risco total é o drawdown máximo, ou seja, a perda máxima
que o investimento teve dentro da sua curva histórica de capital. Ou seja, ele vai calcular o retorno em relação à perda máxima do investimento. Então, ele supre, né, aquela fragilidade do indicador de Sortino. Mas quando a gente vai utilizar o CalMar para indicadores, para EAs, ou seja, para estratégias quantitativas robôs investidores, a gente ainda tem algumas imperfeições. A primeira é a forma como é medido o drawdown. O drawdown ele é medido qual foi a perda máxima em um determinado ponto da curva de capital, aquela perda percentual. E isso pode esconder, por exemplo, uma coisa é eu ter uma perda no início da curva de capital. Então esse percentual ele vai ser menor. Agora, se eu tiver uma perda lá no final da curva de capital, onde eu já acumulei um certo capital, esse percentual pode ser pequeno, mas em termos absolutos ele ser grande. Então é uma imperfeição de utilizar simplesmente o drawdown nessa conta. Outra imperfeição, e que na verdade é um ajuste que é necessário, é que geralmente os investimentos automatizados eles fazem uso de alavancagem. Com isso, fica difícil determinar qual o investimento inicial que foi alocado, por exemplo, naquele ativo, naquela estratégia, naquele portfólio. Porque a gente opera geralmente fazendo uso de alavancagem, ou seja, não é um capital à vista que a gente está operando, a gente está colocando uma garantia e investindo, levando em consideração essa garantia. Em função disso, o CalMar passa a não ser um indicador aí tão interessante para avaliar a rentabilidade de, por exemplo, estratégias automatizadas. Em função disso, eu criei o Nazário Index, que ele tira essa imperfeição do CalMar. É um indicador simples, ele divide a rentabilidade dividida pelo drawdown máximo, mas o drawdown ele é avaliado em termos absolutos, ou seja, ele não é um número relativo em um determinado ponto da curva de capital, e ele leva em consideração um fator de segurança para os investimentos automatizados, que no caso aqui desse estudo, eu sugeri 5 vezes o drawdown máximo, ou seja, o capital que você vai alocar numa estratégia é 5 vezes o seu drawdown máximo. Caso a estratégia atinja o seu drawdown máximo, você vai penalizar ali no máximo 20%, né, do capital alocado naquela estratégia. Isso vai lhe dar aí um conforto, em termos de um conforto psicológico, né, de você saber que você não está num nível muito alto de risco e você dá uma certa liberdade para a estratégia recuperar os períodos de drawdown ou os períodos onde tem uma perda maior. E a forma de calcular o indicador é bem simples. Nós precisamos apenas de 3 fatores. O primeiro fator é o drawdown máximo, que é o denominador, ou seja, a perda máxima em termos absolutos de uma determinada estratégia. O lucro líquido, ou seja, quanto que a estratégia lucrou e teve aquele drawdown correspondente a esse lucro. E também o número de dias corridos, né? Isso daqui pode ser adaptado também para o número de dias úteis, né? Mas acaba não fazendo tanta diferença. Então, ele leva em consideração esses 3 fatores. Por que os 3 são importantes? Porque o drawdown ele vai medir o risco, o lucro líquido vai medir o retorno e o número de dias vai saber em quanto tempo que nós tivemos esse lucro e esse retorno. Hoje não existe nenhum indicador no mercado que utiliza essas 3 variáveis para calcular o risco-retorno de uma determinada estratégia. O Nazário Index, ele é uma alternativa muito boa, muito interessante. Eu uso muito, principalmente na hora de selecionar uma estratégia ou um portfólio, ou na hora de ranquear. Às vezes a gente tem uma grande quantidade de estratégias, a gente não sabe qual delas a gente quer inserir no portfólio. A gente consegue ranquear e o Nazário Index traz essa facilidade. Mas como todo indicador, ele não é perfeito. Ele tem as suas imperfeições, mas é um indicador que
traz uma flexibilidade e um nível de segurança muito bom para nós, por levar em consideração os principais parâmetros na hora de avaliar o risco-retorno de uma estratégia automatizada. Então eu deixei aqui algumas referências. Se você ainda não fez lá o nosso curso gratuito, eu disponibilizei lá no curso gratuito o artigo que eu publiquei com relação à criação desse indicador, então tem mais detalhes, vale a pena você ir lá conferir. E aguardo você no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o canal, compartilhar o vídeo e deixar suas dúvidas no comentário. Explique aí pra gente o que é que você achou do Nazário Index. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar esse vídeo e lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que complementam esse conteúdo e vai tornar você um especialista em robôs investidores. Até a próxima!